primeiro quiz dos Danis, amém? A gente resolveu fazer essa brincadeira, mas em tom leve e brincando. A gente quer lançar sementes sobre a vida de vocês e mostrar que 2 jovens, há 20 anos atrás, zero expectativas do que a gente está vivendo hoje, podem sim serem restaurados, transformados, sarados, curados pelo Senhor e escreverem uma nova história. E o que a gente deseja nessa noite, amém, é derramar sobre vocês essa unção. No Antigo Testamento, um profeta, ele derramava unção sobre outro profeta, sobre o rei, sobre os escolhidos, e de uma maneira profética, amém? Essa noite eu e o Daniel queremos fazer algo diferente, algo leve, mas que derrame uma nova unção na vida de cada um, amém? Mas bora começar a brincadeira. A gente vai falar um pouquinho sobre nós dois. Quem é a Dani, quem é o Daniel. O pessoal, a Renata, o Marcos, pediram ajuda de vocês para algumas curiosidades, mas vamos começar, amém? Antes de mais nada, vocês viram como meu marido tá bonitão hoje. Eu me arrumei todinha, gente. As mulheres vão me entender. Aí eu coloquei esse bracelete. O que foi que tu me disseste? Parece a Xirra. Ele me chamou de Xirra, gente. Em nome de Jesus. Mas é isso aí, vambora. Vambora, povo amado do Senhor. Já? Amém. Em qual data vocês se conheceram? Em qual data nós nos conhecemos? Data... Eu sou péssima. Eu sou péssima pra datas, gente. Se não vai perder, perde mais. Péssima. Eu troco os anos, eu troco os dias, eu troco os meses. O bom de data é o Daniel. Eu me lembro dos detalhes, amém? Não conte uma história pro Daniel achando que ele vai lembrar que ele não vai. Mas data, essa eu pulo. Que data, amor? 4 de agosto de 2002. Ô, Jesus, tá vendo? Eu disse, ele é bom com essa história de datas, eu aqui não sou. Ou a Janete, ó, dizendo que o meu bracelete é da Mulher Maravilha. Deu uma melhorada. Mas amém, bora pra próxima. Como vocês se conheceram? Foi numa noite. Isso, brincadeira. Agora eu vou lembrar, né? Melhor. É porque a nossa história, como o nosso testemunho é bem comprido, tá? A gente vai tentar diminuir um cadinho. Nós nos conhecemos numa viagem. Eu trabalhava numa agência de turismo e eu tava começando minha carreira e disseram assim pra mim, tem que levar um grupo. Eu, pra onde? Eu não sabia nem muito bem o que era levar um grupo. E aí me jogaram na missão e dos clientes, dos passageiros desse grupo, era o Daniel. E aí quando eu entrei no ônibus, o jogo era um jogo da Copa dos Campeões, isso era... que ano? 2002. 2002. E isso era 2002 e o Daniel foi meu passageiro. Pensa num menino chato. Ele foi me impregnando daqui até Fortaleza. E na época eu tava de namorico com uma outra pessoa. E eu disse pra ele, ó, não quero. Mentira, nada no Daniel eu tinha gostado, absolutamente nada. Nem da conversa, nem do físico, nada. E ele, ó, só chavecando e eu correndo dele mais do que depressa. Voltamos para Belém. E aí levou 5 ou 6 meses. 5 meses. Entre essa viagem, que ele passou 3 dias me chavecando, até nós nos revermos em Belém depois de 6 meses. Aí começa a nossa história de verdade. Mas eu acho que essa pergunta vai daqui a pouco. Quem disse eu te amo primeiro?
Ô, Daniel, mentiroso é filho de Satanás. É que sempre foi uma pessoa muito difícil, entendeu? Sempre. Só que a mãe falava assim, você tem coração puro, coração grande. Aí quando as pessoas se estavam muito pra baixo, falavam, eu te amo, eu te amo. Mentira, gente. Quando eu conheci o Daniel, ele tinha um caderninho, tá? Tá com isso, amor. Não, gente, deixa eu explicar. Ó, isso era início dos anos 2000. Na nossa casa tinha telefone fixo. Que casa hoje tem telefone fixo? E aí o Daniel tinha um caderninho de telefone. Aí ele já tinha os casinhos dele de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 7 até pra semana toda. E ainda tinha as reservas. Então ele era um homem de coração muito grande, né? Com uma semana de namoro. Não foi uma semana. Quanto tempo? 10 dias. Uns 10 dias de namoro. Nós fomos tomar água de coco. Ele vira do nada pra mim e diz assim: eu te amo. Eu olhei pra ele. Ele disse: mas eu não te amo, não. Aí realmente eu falei, gente, que eu não amava. Eu disse pra ele: ó, quando eu te amar de verdade, eu vou falar. Mas não espera que eu diga algo que eu não tô sentindo. Sem graça. Sem graça nada. Próximo. Como foi o primeiro encontro? Aí nós vamos lá. Lembra que nós ficamos 5 meses sem nos ver? Depois dessa viagem para Fortaleza para assistir a Copa dos Campeões, onde o Paysandu foi campeão e tudo mais. O Paysandu é o nosso time de coração, amém? Eu encontrei o Daniel, como o Paysandu ganhou a Copa dos Campeões, isso o classificou para Libertadores do ano seguinte. E uma amiga me convidou para assistir uma das partidas pela TV, num churrasquinho de um ex-professor nosso, da época de colégio, e tava todo mundo lá, da nossa época de colégio, enfim. Fomos. Só que era um dia de semana, eu já trabalhava, já estava começando a minha carreira. E quando terminou, ela disse assim: bora dar uma volta para ver como tá a cidade e depois a gente vai para casa. A mãe dela mora ainda, quer dizer, morava porque faleceu, no mesmo condomínio que os meus pais, então nós viríamos para casa. Ok. Passamos por uma avenida bem movimentada e tava uma confusão de torcedor do Paysandu que parou para comemorar porque tinha ganho aquele jogo, nananã. Ela disse: bora descer rapidinho. Não me convenceu, eu desci. Quando nós já estamos voltando pro carro, um ser humano grita feito um desesperado: Daniela! Que eu acho que a avenida inteira, que tem uns 3 quilômetros, se escutou. E a minha amiga disse assim: quem é esse louco? Eu digo: é doido mesmo. Doido de pedra, bora fugir daqui. Mas não dava. E ele era cliente da agência que eu trabalhava, então eu não podia, né, ignorá-lo. Aí fui, falei com ele querendo me abraçar. Eu digo: querendo fugir dele. Resumindo, ele virou pra mim e disse: qual o número do teu celular? Lembrando, o celular tava começando a existir nessa época, mas não tinha internet, tá? Era SMS. Eu disse: rapaz, vou dar nunca o número do meu celular pra esse menino. Nunca na história do Brasil. Lembrei que na minha bolsa, eu tava com uma bolsinha pequenininha, tinha um cartão de visita da agência que só tinha o número do meu ramal direto. Eu disse: do jeito que ele tá perturbado do juízo, ele vai perder esse cartão, não vai lembrar que falou comigo e tá tudo resolvido amanhã. Dei o cartão pra ele, me despedi mais do que depressa e vim embora pra casa. No outro dia fui trabalhar, fazer minhas coisas. Estou eu no trabalho, de novo telefone fixo. Tocou o telefone da minha mesa do ramal direto, porque o telefone tocava de forma diferente. Quando era uma ligação vinda da telefonista e quando era uma ligação que era ramal direto. Ramal direto era só quem tinha o meu cartão e sabia o número. Adivinhem quem era?
pensa na conversa sem ter nem pra quê. E eu disse, eu não acredito que ele não perdeu esse cartão. E o pior, lembrou que falou comigo, mas não tinha lembrado não, né, amor? Por que tu ligaste? Eu fui, acho, mexer na minha carteira pegar dinheiro e eu vi o cartão. E aí quando tu viste o cartão? Eu falei, será que eu falei com ela ontem? E aí? Eu tava muito emocionado. Muitas emoções ele tava na cabeça. E aí, ele vira pra mim e diz assim, vai pra assistir o próximo jogo? E eu, não, querendo me livrar. Não, mas é na Curuzu. Aí eu, opa. Mas vai ser em Belém o jogo? Eu lá entendi que campeonato o Paysandu tava jogando. O Paysandu tá jogando a Libertadores, mas tá jogando o Brasileirão. É o jogo do Brasileirão. Na Curuzu. A Curuzu é o estádio do nosso time. E eu tinha uma loucura pra ir nessa Curuzu, só que ninguém me levava. No início dos anos 2000, o estádio não tinha estrutura para receber mulheres. Então eu só ia no estádio grande, que é o estadual, mas nunca tinha ido na Curuzu. E ele disse que ia me... Eu fiquei assim, eu disse, mas tu vai me levar? Ele, levo! Quando ele viu que eu me interessei pela conversa, que eu tava só cortando ele, levo! Eu maquinei rapidinho e disse, então tá fechado o negócio. Por que eu maquinei, gente? Porque pensar rápido eu penso, eu só não sei mentir. Não me mande mentir porque o negócio vai ficar feio, eu vou logo me entregar, eu viro uma confusão. Mas tinha alguns dias que o meu ex, que foi o mesmo que eu me relacionei depois de separada, tinha terminado comigo. Naquele momento era a primeira vez que nós tínhamos namorado. E aí, como ele terminou comigo, eu fiquei chateadíssima e disse pra ele, você pode contar os dias. Quando der 7 dias eu tô namorando outra pessoa e não adianta pedir pra voltar. E tinha 2, 3 dias que ele tinha terminado comigo. E o jogo era mais alguns dias, eu sei que dava certinho os 7 dias. E ele era aficionado pelo Paysandu igual o Daniel. Eu disse, ele vai estar lá. Vou resolver o problema. Não saio como uma mulher sem palavras. Ele vai me ver com esse maluco aqui. Eu não tenho nada com ele. Ele não precisa saber que eu não tenho nada com ele. Só vai me ver e pronto. Meu plano tá perfeito. Perfeito. Fui usado. Foi usado. Foi usado. Nesse momento foi. Só que eu fui ousado. É verdade também. Pois bem. Chegamos na porta da Curuzu, estádio lotado. Primeira coisa que o bonitão fez foi botar a mão no meu ombro e a outra na cintura. Quando eu senti a mão dele na minha cintura, eu digo, abençoado. Mas eu vou deixar, porque eu quero que o outro veja. Eu quero fazer ciúme pro outro. Quero provar pro outro que deu 7 dias e eu me vinguei dele. Entramos no estádio. É aquela coisa de formiguinha, né? Apertado, gente pra caramba. Aí vamos passar pela lateral da torcida organizada. E eu sabia que meu ex assistia dali. Quando nós passamos, adivinha quem viu a gente? Ele todo pimposo com a mão na minha cintura. Eu disse, eu vou deixar. Mas é o máximo que esse daqui vai conseguir, é pegar na minha cintura. Só o que ele vai conseguir. Bem, jogo rolando. Chega o intervalo. Menina de prédio, gente. Lá ia pra estádio. Quando ia pro Mangueirão, ia pras cadeiras. Ficava lá, ó, só na boa. Daniel me colocou num cantinho, assim, da parede com a arquibancada, onde ninguém passaria. Pra ninguém mexer comigo e foi no bar. Dani vingativa, é verdade. Mas isso era nos anos 2000, amém? Isso não existe mais na minha vida. Pego o telefone, tiro do bolso, da calça. Menina de prédio, né? Sem juízo. Comecei, enquanto ele tinha ido pro bar, bem pertinho assim, comecei a mexer no celular. Eu só sinto uma mão vindo do alto da arquibancada e puxando o telefone. Meu coração veio aqui na boca e desceu. Eu digo, pronto, roubaram o celular que eu acabei de comprar. Ainda tô pagando as parcelas. Que eu olho pra cima, era o passado.
Como eu não sei mentir, ele começou a me perguntar as coisas, eu só sabia dizer assim, devolve meu telefone. Devolve, porque se eu falasse qualquer coisa, eu ia me enrolar. Eu só dizia, devolve meu telefone. E o Daniel assistindo a cena, e ele me dizendo, terminei contigo, tu já tava com esse daí, eu tenho certeza. E eu só dizia, devolve meu telefone. Não respondia nada além disso. Aí, acho que essa parte tu contas. Eu tinha ido No bar. próximo, né? Quando eu vi essa cena, eu falei, mas que arrumação é essa? E ela tentando pegar, eu cheguei perto logo. Tava cuidando já da presa, né? Eu falei, o que tá acontecendo aqui, Dani? Ela, não, nada não. Não, ele vai me devolver o Eu falei, mas telefone. por que ele tá com o teu celular? Não, dá o celular dela. Gente, Não, eu tinha ido. Sai daqui, vai. Eu tinha ido escondida da minha mãe, gente. A minha mãe ia me matar. Se meu pai soubesse que eu tinha ido pra Curuzu, eu ia pegar uma pizza. E quando eles começaram o início de uma discussão, eu pensei, cara, deu ruim. Vai dar notícia no jornal. Vai ter confusão. E a torcida organizada, eu digo, gente, um fantástico mundo de Bob na minha mente nessa hora, foi lá e voltou, e eu já imaginei a confusão e a briga, mas graças a Deus o passado me entregou o telefone, e eu disse pra eles assim, não tem nada não, eu conheço ele, deixa isso quieto, ele tava só brincando comigo, porque eu tava apavorada de acontecer alguma coisa e os meus pais soubessem. Ela começou a me abraçar, assim, Não, calma, mentira. fica calma. Não comecei, não. Só fiquei pensando, se eu tiver que falar qualquer coisa, vão descobrir toda a mentira. E a vingança. Fiquei calado, deu certo. Aí terminou o jogo. Ele veio me deixar em casa. Como já tava tarde, primeiro a gente comeu um lanche. Aí ele começou a conversar e eu comecei a achar ele menos chato, porque eu achava ele muito chato. E aí o papo fluiu, ele começou a falar de carreira, ele começou a falar de família, o que ele queria fazer pro futuro. Mas o papo dessa vez fluiu, aí ele veio me deixar em casa, me deu uns beijinhos, tá tudo certo. Aí essa é a próxima pergunta, que já me olharam feio, que eu já antecipei. Qual é a pergunta? Como foi o pedido de namoro? Tu conta ou eu conto? Porque pra mim... sim. Eu tinha que continuar essa história pra poder o povo entender o pedido de namoro. Por bem. Será dia de semana, tá? É melhor pular pra próxima? Não vem não. Que vocês vão ver a pilantragem dele. Que isso, a pilantragem dele. Feia, uma hora dessa. Em rede nacional. Aí a gente deu os beijinhos. No dia seguinte, eu nem aí, né? Vida que segue. Fui trabalhar, trabalhei, o dia correu, voltei pra minha casa. Aí quando eu chego em casa, que eu vou jantar, eu me sento na mesa da cozinha da minha mãe. Lembrando, no início dos anos 2000, na minha casa tinha um telefone fixo, na dele também. Toco o telefone. E tinha uma extensão do telefone na cozinha, assim na parede, bem do lado da mesa. Aí eu atendi, era a figura. Uma conversa fiada. Primeiro, eu acho que ele ficou esperando que eu ligasse pra ele. Porque lembra do caderninho que eu falei? No dia seguinte, impregnava nele, ficava ligando pra ele. Quem ligasse, ele riscava do caderno. Ele dizia, não, chiclete, ele riscava. Só que eu não liguei. As horas foram se passando e eu não liguei. Ele chegou em casa e eu não tinha ligado. Aí ele foi e resolveu ligar, afinal de contas eu não tinha ligado. Aí ele começou com uma conversa fiada pro meu lado e disse assim, olha, eu acho que nós poderíamos só ficar. Ele ainda usou uma expressão assim, vamos ficar ficando. Aí eu, hã? Eu disse, menino, presta atenção que eu vou te falar aí. Não vou ficar ficando com ninguém não, viu? Eu tô num tempo da vida que eu quero namorar. Se quiser bem, se não quiser bem também, tá tudo certo. Quando eu mandei essa diretona pra ti, o que tu pensaste? Como eu sempre tive um coração muito grato, muito, né, carinhoso. Aí eu disse, enorme esse coração. Aí eu disse assim, tá, eu te namoro, tá bom.
Vou aceitar teu namoro. Ele queria me adoçar, mas ele não sabia que era a Daniela. Quem era a Daniela? Aí tá. Foi assim que a gente começou a namorar. Ele querendo me enrolar e eu dizendo pra ele, ó, eu tô numa fase da vida que eu vou namorar. Mas, gente, eu não tinha expectativa nenhuma em relação ao Daniel. Na realidade, é porque ele me fez raiva. Porque quando eu falei isso pra ele, eu achei que ele ia dizer pra mim, esquece, eu que não vou namorar contigo. Eu jurava que ele ia dizer isso. Mas não foi o que ele disse. Ele disse que ia namorar comigo. Mas amém. Aí quem vocês acham que foi pedir namoro? Fui eu ou foi a Daniela? Daniela que me Não. pediu namoro. Eu só disse que eu não ia ficar ficando. Vocês ouviram. Brasil fala. Vota aí, gente. Vota não, fale a verdade. Quem vocês acham Ele queria que... me enrolar. Eu disse pra ele que eu queria namorar. Aí ele disse pra mim, então vamos namorar. Quem pediu quem? Aí eu disse que era... Aí eu, como não queria perder, eu disse, eu aceitei. Eu falei, Não, então- aceitei não. Foi Porque sim. eu não propus, eu não disse vamos namorar, não Inquérito. falei nada disso. Cadê a advogada nossa que tá aqui? Pode falar aí, advogada. Eu não falei nada disso. Foi a Dan aí, tá vendo só? Nada disso. Eu me posicionei. Eu Eu disse, posicionou. eu não vou ficar ficando Ó, com ela ninguém. pediu. Ela pediu. Ô, Marcos, Ela eu vou pediu. te demitir, viu? Ela aqui, ó, uma coisa. Ó, tá. Ela pediu. Ela... Sempre foi ela, sempre. Que terror. Obrigado, pessoal. Também amo vocês. Vai ganhar 2 minutos a mais. Próxima. Qual foi o presente dos namorados? Primeiro presente. Não tem como pular essa. Porque na verdade não é perguntas e respostas aqui, na verdade é uma entregação, né? Se é pra entregar hoje é pra entregar, né? Então tá, mas bora. Fala, começa. Já é primeiras damas. Vamos lá. Eu vou usar uma expressão que a minha avó falava, tá? Eu não tinha um pinto pra dar água. Ou seja, eu não tinha filho, não pagava conta, vivia na casa dos meus pais, não pagava um boleto. E eu já estava começando a minha carreira e já estava ganhando legalzinho. Eu gastava todo o meu dinheiro em bolsa de sapato, tá? E eu era alucinada. Eu gosto muito de bolsa, amém? Jesus me libertou. Mas eu tinha, sem brincadeira, quando eu casei com o Daniel, eu tinha 100 pares de sapatos e umas 50 bolsas. Eu adorava comprar bolsa. E eu não gostava de qualquer bolsa não, tá? Minhas bolsas eram de marca, eu mandava vir de fora, boa parte delas. Pois bem, nós começamos a namorar. Tem essa pergunta aí, que dia a gente começou a namorar pra eu não pular? Então, que dia a gente começou a namorar? 23... Fevereiro, isso eu sei. Então foi 24 de fevereiro de 2003. Começamos a namorar em fevereiro de 2003. Em abril, dia 1º, foi meu aniversário. E ele me deu uma bolsa, gente, horrorosa. A bolsa era muito feia. Muito feia. O embrulho que chegou era muito feio. Vocês não têm noção. Quando chegou junho, o dia dos namorados, eu pensei, meu Deus, o que esse menino vai me dar? Porque se no aniversário foi essa bolsa muito, muito feia, no dia dos namorados, o que vai ser? Aí ele comprou uma bolsa pra mim. Como foi que tu compraste essa bolsa, Dani? Parcelada. Uma bolsa cara pra mim, parcelada. É salariado eu. Ai, não lembro, gente. Tô perguntando aqui que marca era a bolsa tem 20 anos atrás. Eu não lembro que marca era. Mas, bem. Aí eu, querendo fazer algo especial. O Daniel, nessa época, trabalhava. A segunda bolsa usei, tá, gente? A primeira, pula essa parte. O Daniel trabalhava na empresa da família dele. E era uma oficina mecânica, oficina de gestão de frota, essas coisas. Imagina, um ambiente totalmente masculino. E ele era o bebê da fofó, o patrãozinho. E eu pensei, eu quero fazer uma surpresa pra ele. Aí eu mandei um buquê de rosas vermelhas gigantesco pro trabalho dele. Como foi que o entregador te deu?
O bichinho tava perdido na rua andando, bem mais que era uma loja de esquina aqui na avenida. E eu fui brincar com o cara. É sério que eu tô falando pra vocês. Eu fui brincar com o cara. Falei, pra mim é. Aí o cara ainda parou, virou assim, já agoniado, preocupado, ainda que não tava achando o cliente. Você que é o Daniel Mansur? Eu falei, vala-me Jesus. Eu falei, tá de sacanagem. Eu falei, sou eu. Aí, então é pra você. Eu falei, tá de sacanagem. Eu fui pegar o papel, era pra mim, cara. Um buquê de rosa no meio de uma macharada. Quando tentaram ensaiar de querer... Ih, patrão, o que vai pra rua agora pra RH? Conversa fiada essa aí. Ele pagou um amigo com um buquê de rosas no meio da rua. Não foi Só sério. tragédias. Próxima. Qual a lembrança mais marcante da época de namoro? Lembrança mais Tem marcante. algumas, né? Fala. Primeira vez que a gente saiu pra lanchar, pra comer pastel do Habib's. Essa foi top pra mim. O Daniel tinha uma moto nessa época. Cross, nananana. E a minha mãe não gostava. E aí, que eu saísse de moto, porque ela dizia que ele não era normal e que ele ia me machucar, enfim. Aí, ele querendo sair pra passear comigo, pediu pro tio dele o carro do trabalho. Uma Fiorino velha, gente. Vocês não têm noção, fedendo a combustível. Até hoje ainda existe. Ainda existe ela. Resumindo, paramos no Habib's, no delivery. Aí compramos esfirra, pastel, nanã, e paramos num lugar pra comer. Primeira vez que a gente saía pra comer assim, com calma, já como namorados e tal. E ele abre, e quando ele dá a primeira mordida no pastel, tá cheio de tomate. O Daniel não come nenhum tempero que ele enxergue. É uma dificuldade essa história. E ele xingava o dono do Habib's até a 5ª geração. Que absurdo, que árabe é esse? Lembrando, a família do Daniel é libanesa. Que árabe é esse? Eu nunca vi um pastel de queijo ter tomate. E ele todo sujo de gordura. E eu olhava pra ele e dizia, o que eu tô fazendo dentro desse carro? Porque ele é muito louco, ele é muito doido. Rapaz, me subiu uma raiva tão grande, rapaz, desse cozinheiro. Que eu não tava nem pensando em início de namoro. Eu pegava o tomate assim, jogava, espraguejava o cozinheiro. Como é que o filho do abençoado Nabucodonosor está aqui, já faz esse negócio daqui? Que absurdo, rapaz, estragando uma comida dessa deliciosa. E a Daniela parada, igual uma estátua dentro do carro, me olhando ela, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu choro. E eu tirando o tomate, jogando. Mas graças a Deus, tá aqui 20 anos depois falando. É Próxima. Como foi o pedido de noivado? Eu tava em início de carreira, então o que me mandassem fazer na agência eu fazia. E quando dava BO e não tinha ninguém para levar os grupos, me lançavam para as viagens para levar como guia. E eu tinha passado o Carnaval e a Semana Santa toda trabalhando. Aí o Daniel olhou pra mim e disse assim, porque vamos usar um anel de compromisso. Eu, direta e objetiva, disse pra ele, se for de ouro, é pra pedir pro meu pai. Eu não vou botar anel de compromisso de ouro no meu dedo se não for pedir pro meu pai. Pois bem. Aí ele falou com a avó dele libanesa lá, viu os caras que vendiam ouro, que ela conhecia, mandou fazer aliança. Ele esqueceu o que eu tinha dito pra ele. Ele chega com as alianças e quer enfiar no meu dedo. Eu disse, é de ouro? Ele é. Foi lá, o cara lá da joalheria, que a minha avó conhece, que mandou fazer, minha avó que ajudou a escolher, minha avó isso, minha avó aquilo. Eu disse, tá tudo lindo. Mas eu não vou botar nenhum anel de ouro no meu dedo se tu não pedir pro meu pai. Aí como veio tu veio pedir? Pra casar com você pro seu pai? Não, Noivado. noivado. Mas aqui na sua casa? Foi. É verdade. Daqui a pouco ele vai dizer que eu que pedi pra casar. Não, foi eu não. Não, pra casar fui eu mesmo. Até porque veio uns detalhes Não, isso é a próxima pergunta. Não tão pula as grandes de nós perguntas. dois.
Noivado eu não lembro. Noivado foi por causa do anel de compromisso. Aí ele teve que vir aqui, tá vendo? Ah, sim. Decisões definem destinos. Ele sempre queria me enrolar e eu não deixava ele me enrolar. Esse namoro foi ela. Não, eu não te pedi namoro. Não. Eu só disse pra ti que eu não ia ficar ficando. Que eu tava na vibe de namorar. Então. Eu podia ter dito, não, obrigada. Eu aceitei o seu pedido. Vamos pra próxima. Como foi o pedido de casamento? Aí Aí a história é um pouquinho mais... A gente já tava quase 1 ano e meio pra 2, não era? 1 ano e meio. 1 ano e meio. E aí eu fiquei grávida. Lembrando, eu conheço Jesus aos 18 para 19. Tenho o meu primeiro amor com o Senhor até os meus 21. E aos meus 21 eu me desvio do Senhor. Se afastou. Não, eu me desviei mesmo. E é nesse momento que eu tô fora da presença do Senhor que eu conheço o Daniel, tá? Então eu vivia o namoro do mundo. Eu não vou me esconder de vocês não, porque essa que é a verdade. E aí depois de quase 1 ano e meio, eu fiquei grávida. E falei pro Daniel, tô grávida, e agora? O que a gente vai fazer? A minha carreira já estava começando a deslanchar. Ele, pela empresa ser familiar, era aquilo e aquilo, pronto, acabou. Mas o Daniel sempre foi... Naquela época ele era muito responsável, ele tinha dinheiro guardado, ele já tinha comprado à vista o carro dele, ele já tinha quitado a moto. Então a gente não tinha milhões, mas dava para começar a vida. Aí adivinha a proposta dele para mim. Qual foi a tua proposta? Foi um detalhe, né? Eu disse, tá, então a gente vai ficar um cara, mora junto. Ele me propôs da gente morar juntos e não casar oficial, tá? Aí, de novo, eu precisei me posicionar. Eu disse pra ele, não vou morar junto com ninguém. Desde que eu crio o nosso filho dentro da casa do meu pai, mas eu não saio de lá se não for casada. Não vou pra tua casa. Eu vou parir esse menino, eu não sabia se era menino ou menina, era início da gestação. Eu vou parir esse menino, mas dentro da casa do meu pai, mas só saio de lá casada. Aí, o que foi que ele falou? Morar junto. Não, quando eu disse que eu não ia morar junto, nada. De casa. Aí ele disse, então a gente vai casar. Vocês estão entendendo, gente? Eu sempre precisei me posicionar, porque ele tentou Casamento feio. me enrolar. Namoro feio. Não, não fui não. Não queria me perder. Aí veio a parte de contar pro meu pai. Essa parte é contigo. Como Deus não é padrasto, ele é pai. Aleluias. Então, teve esse detalhe pequeno de aventura de nós dois. Tinha que avisar o pai dela que ela estava grávida. Eu não sabia o que fazer. Eu tinha medo, velho. Como é que meu pai fala? Oi. Tá. Aí eu... Como é que fala pra um homem assim, né? Tá. Bora lá, né? A gente vai ter que falar. Primeiro a gente vai falar com a mãe dela, que é mais maleável. Vai lá, não sei o quê. A minha mãe disse logo, eu não vou contar pra ele. Não, mas aí fala pro papai, não, vamos Vocês dois vão contar. Daniela, agora sobrou pra gente. Ela tá... Aí chega do trabalho. Oi, Daniel, tá de carro aí? Tô... Tá, não, porque meu carro deu prego, tem que comprar uma peça. Beleza, ele vai precisar de mim agora também. Aí o Daniela vem comigo. Vem comigo, que eu não vou sozinha. Ele... Aí tá. Aí eu falei, Gente, eu tava apavorada. Apavorada de imagina contar pro meu pai. Que era um genro. Aí simplesmente eu peguei e falei assim, Não, aí tem a parte de entrar no carro. Ele... Quando meu pai veio, eu corri pro banco de trás e deixei o meu pai no banco da frente com o Daniel.
O Daniel já me olhou assim no retrovisor, tipo, eu vou te matar, tu me deixou nessa roubada. Obviamente eu fui sem cinto de segurança nesse passeio, né? Qualquer coisa pulava fora do carro. Aí eu falei, você quer? Esse dia eu tenho um negócio pra falar pro senhor. Tá. Aí eu, não, Aí eu puxei o resultado do exame, né? De gravidez. Isso entre um farol e outro. Ele parou e Aí meteu a notícia no meu pai. Aí eu virei esse dia, eu queria falar pro senhor que eu quero pedir a Daniela em casamento pro senhor, porque ela ficou grávida, ela tá grávida. Pegou o papel, me olhou aquela olhada aqui, ai Jesus. Tá. A gente esqueceu a peça do carro. Casamento desse poder de escolha. Casamento poder de escolha. Então, tudo bem, tá, topou. Vamos comprar a peça do carro. E Não, até aí. topou, vírgula aí nessa história. Ele virou pra mim, virou pra trás, eu tava no banco de trás, né? Será isso? Me tremendo, apavorada dele. Não porque ele fosse me bater, não é nada disso. É porque meu pai, a vida inteira, ele almejou algumas coisas pra mim. Ele queria que eu fosse uma excelente profissional, que a minha carreira decolasse. E isso estava começando a acontecer, a minha carreira decolar. E eu poder alcançar o meu próprio voo. E ele imaginava que eu iria casar depois disso, quando a minha carreira estivesse mais estável. E aí, a lei natural das coisas, eu casaria e teria filhos. E não no início da minha carreira. Então eu tava com o coração apavorado de estar decepcionando ele. Aí ele virou pra trás e disse assim, é o que você quer? Eu disse, é. Aí ele, tá bom. Aí ele virou pro Daniel e disse assim, só não a maltrate. Se você não quiser mais estar com ela, não tem problema. Pode mandar ela de volta pra minha casa. Que o quarto dela vai ficar do jeito que ela deixar. E ela pode vir do jeito que ela tiver. A minha casa é a casa dela pro resto da vida. Aí corre quanto tempo, começa a organizar o casamento depois dessa conversa dificílima com meu pai. O que o Daniel sentiu ao ver a Dani de noiva? Até porque o nosso casamento foi uma bênção, né? Tudo foi um presente e foi realmente muita luta minha com a Daniela. A gente não ficou pedindo pra pai. Nós pagamos o nosso casamento todinho. A gente todinho. lutou tudo só graças a Deus, com Deus, e teve sim também algumas ajudas da parte das nossas famílias, mas quem pagou mesmo tudo fomos nós. E eu sempre tive assim, se fosse pra casar, e quando veio a decisão de casamento, eu não queria casar em igreja. Não queria casar em igreja. Na época, totalmente mundano, então eu não queria casar em igreja. Então, um grande, mas de muitos anos, amigo meu, ele tem um Aras aqui próximo de Belém. Tem criação de cavalo, de gado, essas coisas, de granja. E eu fui falar com ele. Falei, Mariozinho, olha, eu tenho uma pretensão de fazer uma festa de casamento no teu Aras. Aí, pô, que top, Daniel, tudinho, bora lá falar com a mamãe. Fui falar com a tia Cristina lá, tia Cristina, tudinho aí. Ai, meu filho, um prazer, uma honra, não sei o que. Me avise com 10 dias antes. Aí eu, tá, vai ser mês de outubro, mas eu venho avisar a senhora, tá? Pense. Quando eu cheguei nesse Aras, parece uma fazenda, toda pintada, os funcionários todos arrumadinho, tudo, a piscina lavada. Ela mandou fazer jardinagem, o altar foi montado embaixo de um carramanchão de rosas, foi tudo muito... Deus foi cuidando de cada detalhe. Nessa hora agora, eu queria lançar para vocês uma semente, sabe? Um ato profético. Naquele momento, estava começando aquela aliança de 2 jovens, muito jovens, que não tinham a menor noção do que viria pela frente. E mesmo muito jovens, o Senhor cumpre as suas promessas, até aquelas, amém? Que nós nem sabíamos que havia recebido. Nós casamos no dia 23 ou 24? 23. No dia 23 de outubro de 2004. E foi tudo
tão certinho, sabe? Deus foi arrumando as coisas. Ele não queria casar na igreja, eu queria casar com um pastor. Um pastor veio, lembrando, eu estava desviada, amém? Em cima da hora eu consegui que um dos maiores pastores da Assembleia de Deus em Belém fosse nos casar, sem nem me conhecer, através de um conhecido em comum. E Deus arrumou tudo bonitinho. E deu tudo certo, amém? Eu quero dizer pra você que mesmo aqueles sonhos que você nem ainda sonhou, o Senhor, Ele já tem essa história contada pra você. Em 2004, eu e o Daniel, a gente não imaginava o que iria acontecer até aqui. Mas até quando a gente passou pelo deserto, olhando para trás, eu consigo enxergar a mão de Deus em todos os momentos, até nos mais difíceis. Talvez agora você não consiga ver, mas eu quero dizer para você que chegará o tempo que você vai olhar para trás e vai dizer: o Senhor nunca largou da minha mão, amém? Amém. Mas vamos para a nossa próxima pergunta. Como foi a festa de casamento? A gente já falou, né? Já falou? Essa daí já Família, foi. Como foi o primeiro dia de casados? Eu saí num carro com meu pai e o meu tio. E o meu irmão veio trazendo a minha mãe e a esposa dele, o meu sobrinho, no outro carro. E nesse outro carro tava a minha mala. Porque o Daniel foi primeiro pro Aras. Ele que me esperou lá. Pois bem, eu esqueci de pegar a mala. O cerimonial não me entregou a mala. Terminou a festa. Nós entramos no carro do Daniel. E quando nós chegamos no nosso destino, cadê a roupa? Eu fui vestida de noiva, gente. O meu cerimonial só tirou meu véu e a água. Não tinha roupa. Simplesmente não tinha roupa. Como eu ia trabalhar, eu tinha, como eu disse, eu estava no início da minha carreira. Os sistemas das companhias aéreas estavam mudando na semana que eu casei. E aí, num primeiro momento, a gente não teve lua de mel imediata, porque nós casamos num sábado, domingo à noite eu estava embarcando para Brasília para fazer um curso. Quando eu voltei, foi que nós viajamos, nós fomos para Fortaleza. Foi isso que aconteceu. Alguém perguntou sobre a minha mãe. Por incrível que pareça, a minha mãe recebeu a notícia da gravidez tranquila. Ela não brigou comigo, ela não fez escândalo, nada. Ela só disse assim: você vai contar pro seu pai. E aí nós dois fomos lá e tivemos que contar. E aí foi isso, amém? Vocês se admiram? O que você admira na Dani? No caso, o que o Daniel admira na Dani. E o que a Dani admira no Daniel? A minha admiração pela Dani foi, na verdade, desde quando eu a conheci. Dela ser essa companheira, essa pessoa responsável, guerreira, muito, muito lutadora. Ela é muito determinada também nas coisas que ela quer. E isso realmente me chamou muita atenção, porque na época a gente está no mundão, a gente está no oba-oba, a gente só pega aventura. Chega um momento, até quando a gente está na aventura, cansa. E eu tava já naquela situação, quando eu vi uma mulher para somar, para ela realmente te edificar. Eu falei, nossa, essa é a mulher, né? Pra mim isso chamou muita atenção. E por honra e glória do Senhor, Ele me consagrou e me abençoou essa varoa para mim. O que eu mais admiro no Daniel, na realidade, é uma junção de algumas coisas. Mas a determinação é uma das coisas que eu admiro muito nele. Quando nós nos conhecemos, uma das primeiras vezes a gente ainda tava assim, a gente tá namorando, mas não tá namorando. Na realidade, ele me disse que a gente estava namorando, mas ele não se comportava muito como tá namorando, eu também não fazia muita questão. E aí teve um dia, ele disse assim pra mim, esse engrenar durou tipo 10, 15 dias. Aí depois não, o negócio foi.
Nesse engrenar, teve um dia que ele disse assim pra mim, vem no bilhar. Ele tinha uma história de um bilhar todos os dias. Ele saía do trabalho e ia pra esse bilhar. E era final de semana e eu nunca gostei do negócio de bilhar, mas eu fui. Fui com uma amiga que era pra justamente eu ter motivos para não demorar absolutamente nada lá. E era um espaço comercial muito grande. E a mesa que ele gostava de jogar era perto do balcão. Então passava umas 30 mesas de bilhar para chegar na que ele jogava. E eu vi naquele corredor passando ao lado das mesas, até que eu enxerguei ele. Ele também me enxergou. E aí, o que foi que tu falaste pro teu amigo? Aí quando eu vi ele falou, quem é essa daí, Zinha? Quem é essa daí? Eu falei, não, aí é patente alto, aí é uma mulher que realmente é pra casar, aí eu vou casar com essa mulher. Ele falou pro amigo dele, eu vou casar com essa mulher. E quando a gente resolveu casar, ele me contou isso. Desde aquele dia eu tinha certeza que eu ia casar contigo. O Daniel, quando ele toma uma decisão, ele vai até o fim. Ele não vai desistir. Ele vai perseverar, ele vai manter. Não importa a dificuldade que venha, ele vai até ele conquistar. Uma prova disso foi o fato dele ter perseverado para que a nossa aliança fosse reestabelecida. Por diversas vezes eu disse para ele, talvez eu não tivesse toda essa coragem, toda essa fé que tu tivestes, porque eu repudiei demais o Daniel. Eu tenho total clareza disso. Mas uma das coisas que eu mais admiro nele é essa perseverança. Ele não vai dar certo. O Senhor já me disse que vai dar certo. E eu vou perseverar, e eu vou lutar, e eu vou buscar, e eu vou adorar, e o Senhor vai abrir as portas. Bom, se eu responder 2 perguntas rapidinho, minha filha, aqui. Falaria a família Daniel. Foi tranquilo, meu irmão, então. E meus pais também sempre respeitaram, aceitaram. Não tive problema em relação à minha família. E se os Danis, negócio de temperamento nosso. Olha, a gente realmente... Todos os dois têm um temperamento forte. A gente é forte no temperamento, mas como a gente é muito diferente mesmo um do outro, a gente é muito diferente, Daniel. Mas muito mesmo. Que acaba que a diferença da Dani me completa e a diferença dela completa ela. Então, assim, a gente não teve problema com isso. Mas eu sou muito difícil de me lidar. A Dani também tem um lado dela que é difícil de lidar, mas nós somos tudo legal, paz e amor. Próximo. Pode falar. O que a Dani não gosta no Daniel e o que o Daniel não gosta na Dani? Algumas coisas. Quem começa? Fala. Mas é só um detalhe? É só uma pergunta? Daniel, não vem não. Melhor de 3. 3 coisas que te irritam em mim. 3? É, só 3. A primeira foi porque a Daniela tem um negócio de... Não sei explicar direito o que é, mas ela acorda muito para fazer pipi. E todo domingo, 6 da manhã, ela tem que acordar. Só que a Daniela é daquela que quando ela acorda, é o que nem fala pros cariocas, cheguei chegando. A Daniela quando acorda, ela acorda todo mundo. Eu acordei e todo mundo acorda comigo. Isso é abusada que é. Então, quer dizer, todo mundo tem que acordar domingo, 6 da manhã, pra quê? Eu não tô em campanha. Aí, é isso, entendeu? Aí outras coisas, ela nunca sabe onde ela deixa nada, cara. Eu não sei onde eu guardo as coisas, gente. Sabe. Eu mantenho tudo arrumado, mas eu nunca sei onde eu guardei. Daniel, não sei, Daniel. Que amor foi tu? Eu não sei achar nada, eu quero. Aí o Daniel tem que procurar coisas que ele não sabe onde tá também. Aí o pessoal que eu vou e acho. Aí outras coisas que ela também não guarda nada. Ela vai, se for pra pegar alguma coisa pra comer na cozinha, como vai pra cozinha, a cozinha fica. E se não tiver... Essa parte não é verdade. Aí... Então tá. Quase uma semana que vocês não sabem, mas enfim. Vamos lá. A minha parte agora. Eu não gosto do Daniel sempre dizer não.
ele abre a boca, já é pra dizer não. Exemplo. Dani, bora dar uma volta? Não. Bora assistir um filme? Não. Parece que ele só aprendeu a falar não. E o que me deixa mais estressada é que ele acaba de dizer não. Aí dá 2 segundos, parece que ele tem dupla personalidade. Ele olha pra mim e diz assim, mas a gente não vai? Não vai dar uma volta? Gente. Meu ser colérico pega fogo. Isso é o que mais me irrita. Outra coisa que me irrita é que eu gosto da nossa casa tudo. E ele pegou uma mania do pai dele. Nossa casa não, da sala, né, amor? Não. Da sala, tudo bem. Do quarto, se for pra começar a falar, a gente vai falar aqui, ó, né? Não. Câmera não pode virar aqui, né? Não. A gente tá em mudança. É caixa pra todo lado. Resumindo, o pai dele tinha uma mania de chegar em casa, e ele tem a mesma mania do pai dele, tá? Primeiro, eles gostam de usar bota. Aquele sapato pesado que gruda 1 quilo de lama em cada solado. Parece que eles andam igual a Peppa Pig. Ah, é uma poça de lama. Puf, é lá que eu vou pisar. Aí ele vem com aquela bota enlameada pra dentro de casa. E ele deixa do lado do sofá. Não satisfeito, ele pega, tira a blusa e pendura na cadeira da mesa de jantar. Não satisfeito, a calça ficou em cima do sofá. E não satisfeito, a carteira, a chave, a moeda e o que tiver no bolso dele no rack da TV. Isso me enlouquece. De uma maneira que, se vocês soubessem. Em janeiro, quando nós estivemos com o irmão dele e estava se falando sobre manias, eu peguei e falei pro irmão dele, eu também não. Eu casei com... O nome do pai deles é Gabriel. Eu disse, eu casei com o Biel. É a bota, é a camisa. E quando eu fui dizendo o que ele fazia, o meu cunhado fez assim. Sério isso? Até a bota? Eu digo até a bota. Até a bota é igual. Então isso é o que mais me irrita. As outras coisas não. É o não e ele fazer da sala o rendezvous. É isso. Próximo. Né? Como o Daniel soube que a Dani estava grávida em cada uma das gestações? A Karime é nosso bebê arco-íris. O Daniel veio descobrir que hoje eu quero beber arco-íris também. E nós perdemos, na minha primeira gestação, um gemelar, com 20 semanas. E em seguida eu acabei engravidando da Karime. Eu teria que ter esperado 1 ano, mas eu fiquei tão depressiva com aquilo tudo que eu não quis saber. Aí de novo Paysandu, gente. Era um domingo, o Daniel foi assistir o jogo no Mangueirão com os amigos dele e me deixou aqui na casa dos meus pais. E eu passando muito mal. Fui parar na urgência e sem que eu soubesse, na realidade o médico disse, eu posso passar um beta? Eu disse, pode, mas eu nem sabia, tiraram tanto sangue de mim, se tinham feito, se não tinham feito. Eu tava recebendo soro por conta do vômito excessivo. E o enfermeiro entrou para ver se já havia acabado o soro. E na sala os meus pais não podiam entrar, era só quem estava sendo atendido. E ele olhou para mim e disse assim, tá melhor, já tá terminando o soro, né? Já vai para casa. Eu disse, é. Ele, parabéns. Eu, que homem louco, parabéns, mas... Aí eu só fiz um olho pra ele e disse assim, parabéns? Aí ele, saiu o resultado do teu exame. O doutor não veio aqui falar, não. Você tá grávida. Gente, as minhas pernas começaram a tremer, porque eu tinha acabado de perder uma outra gestação. E foi muito difícil. O quarto das crianças estava pronto. A gente precisou desmontar berço, desmontar tudo. Foi uma dor que... Durante muito tempo a gente não falou sobre essa dor, eu e o Daniel. E aí a Karime chegou como nosso bebê arco-íris. E aí eu peguei e liguei pro Daniel.
Como eu estava na urgência e tinha outras pessoas na sala recebendo medicação comigo, eu não podia falar alto. Aí eu liguei e disse assim, Daniel, tá me ouvindo? Ele, não, que tem uma gritaria aqui, porque o presidente fez um gol, perdeu um pênalti, sei lá o que tinha acontecido. Eu disse, presta atenção, eu não posso falar alto. Eu vim pra Unimed, eu passei mal, nananã. Eu tô grávida. Ele, o quê? Eu disse, eu não posso gritar. Eu tô grávida de novo. Menina, eu acho que ele jogou o celular pra cima, porque eu só ouvi a voz dele longe, assim, meu Deus, gente, ela tá grávida. Eu não sei, gente. Eu acho que eles pularam em cima do outro. Eu dizia, Daniel, alô, alô, alô. Ele não me respondia mais. E foi assim que eu contei pra ele que eu tava grávida da Karine. Como foi do Emanuel? Meu irmão tava trabalhando, foi numa sexta, num sábado. E tinha uma oficina. E a Daniela tinha saído mais cedo do trabalho dela, ela foi lá. E ela tinha feito o exame, também tinha, como ela tem negócio de gastrite. Aí ela foi puxar o resultado no meu computador, na minha sala. Aí quando ela entrou, ela viu no nosso trabalho, na nossa oficina, o resultado do Emanuel. 5 anos depois o Senhor nos deu 5 anos depois. o meu petito, o É Manuzinho. isso. A Dani tinha desejos? Na gravidez do Emanuel, nem tanto, mas enjoo. Mas na da Karine, era o enjoo, era o desejo, era tudo. Tem uma fruta regional nossa que se chama jambo. E ela é azedinha. E nas 3 gestações, eu fiquei aficionada por coisa azeda, tá? Eu me sentava com uma saca de limão e chupava como se aquilo fosse doce. Uma madrugada eu acordei ensandecida e deixando o Daniel mais doido ainda. Que eu queria jambo, que eu queria jambo, que eu queria jambo. Esse menino saiu de casa, eu acho que sem nem entender onde ele tava, porque quando o Daniel acorda ele tá em Nárnia. Sem saber, eu acho que ele ainda tava em Nárnia, e aí tu conta o resto dessa parte. 1h30 da manhã, pessoal. 1h30 da manhã. Eu só queria Jambo. jambo, uma fruta. Simplesmente gosto de jambo, olha. Delícia, jambo. Aí não tinha como achar jambo 1h30 da manhã. Achar onde? Não ver o peso? Tive que ir na feira do Ver o Peso aqui em Belém. Mano, não tinha condição nem de descer do carro, não sabia nem onde eu tava, não sei nem como eu dirigir. Aí parei logo no primeiro fruteiro da frente, mãe, tem jambo aí? Aí, tem, doutor, quantos? Falei, não, me dá um saquinho aí, deixa eu fazer uma pergunta. Fala, moço. É início de namoro ou tá grávida? Eu falei, rapaz, tá grávida, me dá logo isso daí que eu quero ir embora em nome de Jesus, moço. Não fala negócio dele, me dá isso daí. Aí eu falei, aí tive que chegar com... eu dava trabalho pra esse Daniel. Muito trabalho. Dava não, dou, porque o dia que eu deixar de dar, outra vai dar trabalho. Então é melhor que eu dê trabalho pra ele, né? Se alguém quiser emprestado... Se eu ainda gosto de jambo, gente, eu sou alucinada por jambo. Vocês não têm noção. Próximo. Próxima. Como foi a chegada dos filhos? Como foi o nascimento deles? Da Karine, a gestação foi muito, 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 muito ruim. Várias vezes, risco de perdê-la, descolamento de placenta, e hospital, e repouso. No dia que ela nasceu, eu não estava programado, tá? Estava programado para o mês seguinte. Eu fui para uma consulta e lá eu já fiquei no hospital e já tive. E esse dia foi curioso porque o Daniel precisava trabalhar e eu pedi pro meu pai me levar. Meu pai, ele não assistiu o meu nascimento, ele não assistiu o nascimento do meu irmão, porque ele sempre estava trabalhando. E aí nesse dia, ele que estava comigo no hospital. O meu médico chegou e eu e meu pai, que nem dor pateta, sentado na recepção. Meu médico chegou, eu tinha feito a ultrassom, o médico que tinha feito a ultrassom ligou pra ele, eu tava já sem líquido amniótico. Eu tinha que tirar a Karine naquele instante, mas ninguém me falou nada. E eu vi meu médico na recepção, né? E ali, ele virou pra mim e disse, sobe. Sobe. Eu, sobe pra onde? Sobe pra ter a neném agora. Eu, não.
E eu não tinha mala, e eu tava com meu pai, e o Daniel tava trabalhando, e eu tinha ido pra uma consulta. Aí eu liguei de novo pro Daniel. Essa parte você conta. E eu tava trabalhando, né? Eu tava trabalhando, aí foi quando eu ligou, olha, não sei o que, não tinha folga que eu tô indo ter a nossa filha. Aí eu falei, como assim? Não tava esperando, e foi muito louco. Eu tava manobrando o carro lá no trabalho, nessa hora eu larguei o carro funcionando, porque ela já tinha separado isso aí, que é uma das virtudes da Dani. Ela já tinha separado tudo, a mala, enxoval, o que tinha que levar para o hospital, porque a gente estava contando com isso só daqui a um mês. Só que ela já tinha deixado preparado. Eu fui em casa, peguei as coisas, cheguei igual uma mudança da maternidade. Sacola pendurada no pescoço, essa coisa. Ela, calma, como? Por que vai nascer? Mas por honra e glória veio com tudo abençoado. E o seu Giro Verdes? Bora, próximo. Não, então, do Manuel. Quem escolheu o nome das crianças? Eu. Eu. A Karime ia ser Gabriela. Aí o meu sogro é Gabriel. Aí um dia caiu a minha ficha. Eu vou fazer uma homenagem pro meu sogro. Não. E ninguém tinha escolhido Gabriela por conta disso. Eu não vou fazer uma homenagem pro meu sogro. Ela não vai mais se chamar Gabriela. A família árabe, libanesa, ela tem uma tradição onde o primeiro filho, se for homem, precisa ter o nome do avô. Se for mulher, precisa que seja um nome genuinamente árabe. Eu disse pra ele, não tem problema, a gente acha um nome árabe pra essa menina, mas eu não vou homenagear o teu pai. E aí ficou, procura, já no último minuto, quase já perto dela nascer, na realidade eu encontrei o nome e liguei pra ele. Daniel, Karime, ele, horrível. Aí eu, não é horrível, eu achei lindo. Desligou. Aí ele foi lá com a avó dele no escritório. Vó, Karime. Aí a véia disse assim, lindo esse nome. Aí ele me liga, 5 minutos depois. Ó, falei com a minha avó e ela disse que é lindo o nome. Eu disse, eu também não vou mais botar, só porque agora eu fui a tua avó. Aí ele, para de ser engrengueira, vai ser Karime. E aí ficou Karime por conta disso. Vocês estão vendo, quem queira, elas estão vendo. Já o Emanuel, quando eu conheci o Senhor aos 18 anos, uma palavra saltava ao meu coração. Quando no Antigo Testamento a palavra vai dizer, eis que a Virgem dará à luz a um menino e o seu nome será Emanuel, Deus conosco. E eu tenho essa Bíblia até hoje, amém? E eu gravei ali o nome Emanuel e o Senhor gerou no meu coração o desejo de, quando eu tiver um filho, ele vai se chamar Emanuel. Quando eu fiquei grávida do Emanuel e a gente ainda não sabia o sexo do bebê, eu já tinha batido o pé. Se for menino, é Emanuel. Não tinha negociação, era Emanuel. Quando veio a ultrassom e confirmou, Emanuel. E ele é o nosso Deus conosco, o nosso menino. O nascimento dele. O nascimento do Emanuel foi muito conturbado. Foi uma gestação tranquila, mas um parto muito difícil. Eu fiquei mais de 24 horas em trabalho de parto, tentando segurar o máximo possível, porque eu não tinha nem completado 8 meses. Só que não teve jeito. 24 horas depois de eu ter dado entrada no hospital, às 6 horas da manhã ele nasceu, e ele nasceu com o pulmão fechado. E dali foi uma corrida em favor da vida. Ele passou direto para UTI. Foram 22 dias de UTI, 8 dias de apartamento, 30 dias de hospital, onde ali eu acho que a nossa fé começou a ser tratada pelo Senhor. Todos os dias a gente recebia o diagnóstico de morte. Ele não vai resistir,
ele não vai conseguir, é impossível. E eu lembro, nos 10 primeiros dias, o Emanuel foi para dieta zero e ele foi definhando. E eu olhava pela incubadora, eu não podia nem tocá-lo, eu não podia nem abrir aquelas janelinhas e botar a mão sobre ele, eu só podia vê-lo. E eu lembro que eu dizia assim, Senhor, mas tu me falou quando eu tinha 18 anos que tu ia me dar um filho, e o nome dele ia ser Emanuel. Por que tu me destes e tu tá me tirando? Porque todos os dias quando eu chego nesse hospital, os médicos sempre dizem que ele vai morrer, que não tem jeito, que não tem jeito, que não tem jeito. E assim os dias foram se passando. E no dia que ele teve alta da UTI, a médica olhou pra mim, eu fui pra uma visita. Ela disse, mãezinha, vamos correr e subir com ele pro apartamento. Chega, acabou o tempo da UTI. E ali gente, um peso saiu de cima de mim. E ele é o nosso milagre, como a Karina é o nosso milagre. Nada foi fácil até aqui, amém? Vocês têm planos? Quais? Muitos planos. Muitos planos. Se eu olhar para trás quem eu era e quem o Senhor tem construído em mim, eu algumas vezes digo, Jesus, tu tá me mudando muito. E costumo sorrir na presença dele. Eu era extremamente imediatista. Isso ainda é uma coisa que o Senhor tem trabalhado na minha vida, amém? Eu era extremamente ríspida. Por isso que ainda resta essa cara de brava. Mas eu não sou não, tá, gente? Eu não sou brava. Com meus filhos eu sou. Aqui não é uma democracia, quem manda é a mamãe. Mas... Pra quem perguntou na internet se a Daniela é brava, sempre tem essa cara de brava, pra quem dá porrinhação pra ela, pra quem aborrece, ela fica bem braba mesmo, entendeu? Falhou, ela fica brava, mas ela é muito legal. E o Daniel trouxe pra mim leveza. E eu trouxe pra ele... obstinação, será? Acho que sim. Determinação, talvez. Eu sempre tive uma estrutura familiar estruturada, na medida do que era possível, amém? E o Daniel vinha de uma estrutura familiar totalmente destruída. Adultério, filhos fora do casamento. E eu trouxe esse âmbito família para ele. Mas ele me trouxe leveza. Eu acho que isso foi o mais importante. Hoje os nossos planos giram única e exclusivamente de fazer que outras famílias vivam o que a gente tem vivido. Que outras famílias possam abrir os lábios e testemunhar o que o Senhor fez na vida delas. Eu sempre digo para o Senhor, Senhor, se cada família resgatada e restaurada for fonte de vida, testemunho vivo na vida de outra família, a gente vai jogar uma bomba no inferno. E esse acho que hoje é o nosso maior objetivo. Eu confesso para vocês, eu vou dar uma aspas aqui rapidinho. Sempre que abre uma turma, ou está prestes a abrir, o levante é grande, porque a gente não faz de qualquer forma. A gente não faz por fazer, não abre inscrição por inscrever. Não é sobre isso. Uma parte significativa do que é arrecadado, a gente reinveste na obra e não é sobre isso. Hoje a gente amanheceu de manhã com 2 grandes problemas. Um foi compartilhado nos grupos, o outro foi restringido. Mas eu confesso que para vocês estar aqui agora é muita superação. É muito pegar a nossa própria cruz e não desistir. Hoje eu ouvi coisas do tipo, virou comércio, e eu fiquei, aquela palavra entrou machucando. E eu disse, Senhor, há uma coisa que eu temo tanto, eu temo o teu temor.
pode meter o dedo na minha cara, dizer que eu sou isso, eu não vou ligar, eu sei qual é a minha identidade no Senhor. Mas se alguém disser que eu não estou buscando fazer com excelência algo para Ele, isso me despedaça. E essa pessoa foi dizer que era comércio e eu fiquei pensando, Senhor, não que eu tivesse que justificar, eu estava conversando com Deus, conversando mesmo. E eu disse, eu chorei, eu me joguei no chão e eu pranteei, eu precisei ir para a cama para deitar no colo dele. Eu disse, Senhor, a gente tem semeado na tua obra. Em todas as turmas nós temos alunos filantrópicos. A gente tem pago um preço de busca, de aprendizado, de oração. A gente não abre por abrir, a gente paga um preço. A gente quer ver o outro fluir, quer ver o outro romper. Muitas das vezes a turma 12 é a turma que eu mais estou pegando no pé, não murmura, não volta para o início do deserto, vambora. Porque a gente quer ver romper. O meu maior sonho, essa é a pergunta, quais são os planos? Meus planos é daqui a 5 anos ter criado um movimento de cura de famílias. Famílias curadas que podem curar outras famílias. E aí receber essa palavra para mim foi muito duro. Mas eu peguei e disse assim, Senhor, cuspiram na tua face, rasgaram as tuas roupas, te mataram quando tu eras totalmente inocente. Então eu realmente estou me segurando para não chorar. Quem sou eu? Uma pobre serva pecadora. Eu vou segurar a minha cruz e vou segurar o meu chamado, porque eu sei que tu tens moldado em mim um caráter íntegro, um coração contrito e alguém que quer ver literalmente um movimento de famílias. Eu quero ver as águas se moverem. Eu quero ver pessoas que não dizem mais, eu não aguento mais. Não, pessoas que dizem, eu vou lutar. Pessoas que dizem, eu não vou desistir. Satanás não vai roubar o meu maior bem. Isso hoje é o nosso maior objetivo. Partir de Belém tem sido difícil a decisão. Todo dia a gente precisa decidir mais um pouquinho e mais um pouquinho. E hoje a minha mãe virou pra mim, na frente do Daniel, ela disse assim, teu pai tá muito triste, muito triste. Não porque ele esteja triste, magoado, porque eu tô indo embora, não é sobre isso. Ele tá triste porque eu tô indo. E eu sou muito apegada com ele e isso tá deixando meu coração pequenininho. Mas eu posso reafirmar para vocês que o desejo de obedecer, ele é maior do que o de ficar. Muito maior do que o de ficar. Amém? Próximo. Existe Daniel sem Daniela e existe Dani sem Daniel? Existe? Pra mim, não. Pra mim também não. Próximo. Ele é a minha metade. Ele é uma só carne comigo. Eu não consigo ver a minha vida sem a presença do Daniel e acho não, tenho certeza, né? Eu sempre fui focado, assim, eu tive o meu problema no passado e obsessão com a Daniela, mas depois que por honra e glória eu realmente fui transformado por honra e glória e realmente fui restaurado, eu fui muito determinado, fui muito focado na Daniela. A Daniela, abaixo do Senhor, ela é meu porto seguro, ela é a minha metade, ela que me soma, ela que ela é um cara pra mim, abaixo do Senhor, aqui na terra. É isso. Amém. Qual é a próxima? Daniel, o que você diria para Dani hoje? Uau! O que eu falaria pra Dani hoje? A gente pode segurar essa? Pode. Porque tem algumas perguntas que
o pessoal separou pra gente responder. Eu prometo que vai ser bem rapidinho. Vamos para a primeira. É pra ti. Daniel, a Dani tem cara... Daniel, a Dani tem sempre essa cara de brava. Ha, 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 ha. Tu tá demitido, viu? Ó, Aguenta logo. Aguenta logo, foi o Marcos. Foi o Marcos, foi o Aguenta Marcos. logo. eu não tenho essa cara de bravo. É que porque pra gente se posicionar, como vocês falaram agora há pouco, a gente precisa ser um pouco assim. Agora também, pra quem pegar no calcanhar dela, é bem bravo mesmo. Sabe bem disso, né, moço? Quem tomou a iniciativa do primeiro beijo? Ele. Foi tu, Daniel. Para Eu de fui mentir. dar tchau, dei Mentira. boa noite normal. Aí ela afastou assim o rosto. Aí como eu tenho um... Tu foi dar 2 beijinhos e tu segurou o meu rosto e me beijou, Que seu mentiroso, isso, Daniel. amor, olha aí. Olha- Tá ouvindo. Satanás. Eu beijei. Ah, tá. Tá. Que filme vocês mais gostam? Aí, pra mim, eu não tenho um específico assim. Qual é o que eu mais gosto? Mas Que eu eu acredito. e você, eu e tu, gostamos de assistir. No Quarto de Quarto de Guerra. Guerra. Quarto de Guerra foi, marcou muito. Como foi a adaptação da volta? Difícil. Bem difícil. Eu falei sobre isso na última live. Como foi essa adaptação. Como a gente lida com as diferenças, Dani? Eu sou óleo, ele é água. E é exatamente por sermos tão diferentes que a gente se completa tanto. De olhar e já entender. Até na fisionomia hoje, quando eu fiquei mais murchinha e eu não queria que ninguém percebesse, ele olhou pra mim e disse: o que que tá acontecendo? Então, a gente se entende com muita facilidade exatamente nas diferenças. O que mais gosta um do outro? Justamente a nossa diferença. É o que tu mais gosta em mim? Sim, claro, porque eu sou todo espanado. Eu sou assim, todo esse brincalhão, tal, tudinho. Chega um momento que alguém precisa ser um pouco mais sério, tal, mais centrado. Aí vem a Daniela pra me somar. E às vezes a Daniela precisa ser mais maleável, ela precisa... Ela é igual uma locomotiva, mano. Ai, gente, Jesus tá me tratando nisso. Aí eu acabo sendo o trilho dela. Eu cheguei, cá, pá. Então eu tento trazer a leveza pra ela. Quer dizer, então a nossa diferença é justamente um somando com o outro. Quem é mais teimoso? Isso é o poder da transformação. Vocês estão vendo como é que funciona? A pessoa está se assumindo. Eu. Antigamente dizia que não sei. Eu, teimosa, negativo, Daniel. Tu que faz tudo errado. Essa era a frase que eu dizia pra ele. Quando brigam ou discutem, quem faz as pazes? Antigamente? Ele que não viesse fazer as pazes comigo, que eu ia passar a semana sem falar com ele. Hoje, não. Hoje, os dois. A gente resolve tudo em 5 minutos e não deixa nada virar pra depois, não. Se eu tive medo dele voltar pros vícios, tive muito medo. Mas chegou um momento que eu absorvi o que a palavra diz. O verdadeiro amor, que é Cristo, lança pra fora todo medo. Eu chamei o Daniel e disse: eu não quero viver isso aqui. Então eu vou zerar. E mesmo quando eu não quiser acreditar, eu vou acreditar em ti. E isso foi um divisor de águas, porque eu não fiquei vasculhando, buscando. E quanto mais eu confiava no Daniel, mais ele se esforçava para não me decepcionar. Guarda essa chave contigo. Quando você entrega para o Senhor, quando você diz: eu não aguento mais esse fardo, Senhor, o Senhor vai e carrega o fardo para você. A partir do momento que eu me posicionei em relação a essa situação com o Daniel, isso foi um divisor de águas na nossa vida. Alguém, eu acho que é nova na página, gostaria de saber se vocês chegaram a se separar. Sim, quase 1 ano de corpos e depois mais 2 anos, a gente ficou 3 anos quase separados entre de corpos e divórcio homologado e
certidão emitida. A Dani era estressada? Era? Não, a Dani é estressada. Tá? Faz parte do meu ser estressada, mas está tudo bem. Onde vocês irão morar? Já disse inúmeras vezes. 10 dias. Califórnia. Está na hora de acabar com o mistério. Tá matando todo mundo de curiosidade. Eu acertei com o marketing, matem o Marcos. Que na sala de embarque a gente posta, desliga o telefone e já quando chegar tá a notícia, amém? Vocês são ciumentos? Quem tem mais ciúme? Não, me deixa, Daniel. Ó, Jesus hoje te pega na curva, viu? Com as mentiras. Gente, eu sou estressada, mas zero. Sabe o que é zero? Ciumenta. Zero. Ao ponto de, no início do nosso relacionamento, isso incomodar o Daniel demais. Porque ele tinha na mente dele que, quem ama sente ciúme. Se tu não sente ciúme, tu não me ama. E eu acho isso... Pra mim, se eu vou confiar, eu vou confiar. Então, eu sou zero desapegada de ciúmes. Zero. Amém? Zero desapegada. O Daniel é mais ciumento. Bem mais ciumento. Né, amor? Deixa eu ver. Eu acho que só tem mais 3. Daniel, quando a Dani acorda, a virada do Jiraya. Ele que acorda mais do que eu. Dani, qual a carinha que o Daniel faz nas lives que você menos gosta? Não, gente, eu gosto de todas, eu me divirto, tá? Eu queria... É porque eu não perco tempo com isso, tá? Mas se vocês vissem eu e o Daniel juntos, a gente vive rindo, encarnando no outro, brincando, se cheirando. E aí até às vezes o Daniel vem e me abraça. Aí a Karen me diz assim: ei, larga minha mãe. A gente é muito conectado um com o outro. A gente parece 2 crianças. Quem olha nós 2 na rua e não nos conhece, acha que tá vendo 2 crianças. A gente ri muito, brinca muito. É muito leve a nossa relação. Próxima pergunta. Que situação engraçada já passaram como casal? Gente, foi ir tomar café no primeiro dia de casado. Eu esqueci a mala. No dia seguinte, nós fomos para uma praia, só para dizer que foi para algum lugar, 60 quilômetros de Belém. Quando cheguei lá, descobri que não tinha mais mala, que eu tinha esquecido a mala no carro do meu irmão. E, enfim, o Daniel com a mala dele, eu com o vestido de noiva, o sapato de noiva. Eu fui tomar café com um sapato branco de noiva, uma bermuda de surfista gigante em mim e uma blusona de homem gigante. Tava um negócio meio estranho. Acho que essa foi a cena mais engraçada que a gente já passou. E a outra mais engraçada, na realidade não foi... A cena foi engraçada, mas o amigo dele que foi mais engraçado. Eu queria ir... Implicância, tá, gente? Gravidez da Karime de risco. E já na reta final... Eu disse pro Daniel, tem que me levar pro estádio pra assistir o Paysandu. Ele, não vou levar. A família da minha mãe é toda do time rival, que a gente não fala o nome. Eu disse, não vai me levar? Não tem nada não. Ela vai torcer pro time da família da minha mãe. Esse menino moveu terra, céu, mar, escuderia e me levou. E ele tem um amigo que é muito escandaloso. Como todo estádio grande de futebol, uma rampa gigantesca para subir, gente para todo lado. Esse amigo dele é gritando. Quando alguém grita no estádio, as pessoas abrem, porque acham que é logo confusão. Parecia que era briga e pancadaria. E todo mundo olhando, e eu subindo rebocada, literalmente, aos 8 meses de gestação para assistir o Paysandu. Mas a cena do amigo dele gritando que era mais engraçado. Última pergunta. Última não, penúltima. Dani, o Daniel deixa a toalha molhada na cama ou xixi no vaso, fora do lugar? Nenhuma coisa nem outra. O problema dele é o que eu já falei. E a última é... Daniel, você se cansou alguma vez Como assim? de lutar
por mim e pela nossa aliança? Sempre fui muito determinado e focado. Sempre. Se não há luta, não há perseverança, não há vitória. Volta lá para aquela última pergunta, Karine. Daniel, o que você diria para Dani hoje? Hoje, vai falar para Dani. Gratidão. Gratidão, porque realmente não foi nada fácil. Por ela, realmente ter cogitado, ter passado na cabeça dela realmente reatar comigo, porque por tudo que eu causei, tudo que eu fiz, e ela ainda ter uma centelha, só aquela fisgalhazinha de dizer sim, vou tentar de novo, só foi Deus. Se não foi realmente a mão do Senhor aí, vocês podem ter certeza, não foi a minha, porque eu só fiz a minha parte. E realmente perseverar, orar, buscar e ser grato a ela. Eu sou muito grato a Daniela hoje. Eu tenho um pouquinho mais para falar. Que entra na próxima pergunta. Que Dani, entra na volta. o que você diria pro Daniel hoje? A primeira vez que a gente casou, nós éramos muito jovens, inexperientes e não sabíamos o que a vida tinha para nós. Da segunda vez, já experientes, já calejados, feridos, a gente também não trocou votos. E hoje, de uma maneira profética, o Senhor tem falado muito comigo sobre profetiza, abre a boca, age de maneira profética, anda sobre as águas, caminha sobre o mar, sobre aquilo que você não está vendo. E hoje, vendo, amém, eu queria ler um negócio para você. Eu não posso virar para você, mas recebe. Nós não tivemos votos antes, não tivemos depois, mas hoje eu quero falar esses votos para o Daniel. E eu quero que você receba e você imagine que quando você estiver restaurado e com a tua aliança restaurada, você faça esse mesmo ato. Um ato profético de que o melhor de Deus está se cumprindo na tua vida, amém? Dani, hoje eu reafirmo os meus votos para você. Para aquele que eu vejo crescer e se desenvolver perante Deus. Hoje eu mais uma vez me comprometo em te escolher todos os dias da minha vida. Em te honrar, em te amar, em ser a tua auxiliadora, a tua adjuntora, em caminhar contigo, lado a lado até o fim. Eu encontrei em você o desejo, acima de tudo, de adorar ao Senhor e Ele ser conosco, o nosso cordão de 3 dobras. Há alguns anos atrás, bem anos atrás, ainda na fase do namoro, eu disse que eu só te diria eu te amo quando isso fosse de verdade. Quando esse sentimento, que naquela época eu achava que era um sentimento e hoje eu sei que é uma decisão. Então, eu quero te dizer obrigado por ser novamente meu melhor amigo, meu marido, o pai dos meus filhos, o meu cúmplice, a minha escolha diária. Eu te amo e eu te amo ainda mais por você nunca desistir. Eu quero que você de alguma forma tenha recebido esses votos e que você gere em você, no teu coração, o desejo de eu também vou viver esse momento. Eu também vou ouvir essas palavras e eu também irei dizer palavras semelhantes, amém?
nunca é de qualquer forma, nunca é de qualquer jeito. E eu quero hoje abençoar cada um e pedir que os céus, que o Senhor traga porção dobrada para a vida de vocês. E que um dia vocês possam me dizer assim, Dani, eu estou vivendo o extraordinário de Deus. Dani, eu estou vivendo o sobrenatural de Deus. É isso que eu mais desejo, amém? Quem puder, sempre ore por esse ministério. Dia 16 tem live. Dia 16 começa mais uma jornada. Começa as inscrições para a turma 13. Daqui a pouquinho a turma 12 finaliza. E eu sei que sementes foram lançadas. Se você está agora assistindo a live, escreve aí turma 13 como no ato profético, junto conosco, que aqueles que vão passar por esse processo da turma 13 possam receber, assim como você, porção dobrada, tá? Porção dobrada de tudo aquilo que Deus tem para a vida de cada um. Vocês vão viver algo novo, vocês já estão vivendo com o Senhor e eu creio que muito mais Deus tem para vocês, tem para nós, mas eu quero ver o céu se abrir, as águas se moverem, o mar abrir passagem e ver que a mão do Senhor sempre está sobre nós, amém? Eu agradeço, foi uma live totalmente decidida ontem, pensada ontem, arquitetada ontem, sendo feita hoje, e eu creio que nós vamos conseguir. Nós vamos criar um movimento de famílias restauradas, restaurando outras famílias. Um movimento que vai abalar os céus, que vai saquear o inferno, que vai trazer de volta pessoas perdidas para o Senhor. Um movimento de pessoas restauradas, resgatadas em Cristo. Turma, foi legal, foi bonito. Eu não estava esperando, a Dani escreveu isso aqui escondido de mim, mas amém. Eu realmente, por isso que eu falei para vocês, gratidão por essa mulher maravilhosa que o Senhor me abençoou. E vocês podem ter absoluta certeza que o que vocês precisarem depender dos Danis, do conteúdo que tem na página do Manual do Antidivórcio, vocês sempre vão ter esses amigos e irmãos em Cristo aqui. Vocês podem sempre contar conosco. E de repente vocês também conhecem alguém que está precisando de uma grande ajuda, algo para ser superado. Indique esse amigo, peça para ele seguir. Se ele tiver condição de se inscrever, e se inscrevam. Nós estamos aqui do lado de vocês e para somar com vocês. E eu quero compartilhar, aproveitar que vocês ainda estão aí. Gente, perseverem. Lutem, não desistem. Não é fácil. Tá doendo, tá machucando. A gente está naquele momento que a gente está olhando e não tem mais solução, não. Tem solução. Tem solução. Não permita que a tua dor deixe te responder dessa forma. Eu estou te afirmando que tem. Está aqui a prova. A prova foi uma verdadeira entrega, foi uma dedicação, foi uma transformação, foi uma restauração pessoal. Então lute, busque pela tua restauração e pode contar com a gente aqui. Toma posse e creia e liga nos céus que no tempo breve do Senhor será você que vai estar fazendo novos votos com o teu cônjuge, com a tua esposa, com o teu marido. E você vai lembrar disso e teus lábios não irão se calar. Você vai dar testemunho daquilo que Deus está fazendo. Amém?
Um beijo. Nós amamos vocês. E obrigado por esse momento. Obrigado por ouvir um pouquinho da nossa história. Amém? Depois deem um feedback se vocês gostaram dessa brincadeira. E é isso. Fiquem com Deus. Uma boa noite e um final de semana abençoado. Amo vocês.